Em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic afundou algumas horas depois de colidir com um gigantesco iceberg. Muitos filmes foram feitos desde então para contar a história do navio impossível de naufragar, que não conseguiu concluir sequer a sua viagem inaugural. Algumas das cenas do filme foram baseadas em fatos reais e você talvez nem imagine. Bom, hoje nesse vídeo você irá conferir curiosidades sobre o verdadeiro Titanic que você não sabia. Curiosidade número 1. O Titanic demorou 2 horas e 40 minutos para afundar completamente depois de colidir com o iceberg. Curiosidade número 2. Se apenas 4 compartimentos do Titanic enchessem de água, o navio não afundaria, porém 6 deles foram inundados, por isso o navio afundou. 13 casais estavam comemorando a lua de mel a bordo da embarcação. Os destroços do navio só foram encontrados 73 anos depois, em 1985, cerca de 600 km da costa de Newfoundland, e a quase 4 km abaixo do nível do mar. Existe um sobrevivente japonês do Titanic, mas quando retornou à sua terra natal foi chamado de covarde, pois deveria ter morrido com os outros passageiros. Muitos dos barcos salva-vidas não estavam com a sua capacidade máxima de pessoas a bordo. Se estivessem, seria possível salvar 53,4% dos passageiros, mas apenas 31,6% deles sobreviveram. Dos 9 cachorros a bordo do Titanic, apenas 2 sobreviveram, um Lulu da Pomerânia e um pequinês. O filme de James Cameron, baseado na tragédia, teve um custo de produção maior que a construção da embarcação. Havia um treinamento de emergência marcado com os passageiros para a mesma data em que o navio afundou, mas o capitão por algum motivo resolveu cancelar. Se o treinamento agendado realmente tivesse acontecido, provavelmente mais pessoas teriam sobrevivido. Nas imagens do navio é possível ver 4 chaminés, porém só 3 delas funcionavam de verdade, a 4ª chaminé era miseravelmente decorativa. O Titanic foi o único transatlântico da história que afundou por causa de um iceberg. Estima-se que o iceberg que causou o desastre do Titanic em 1912 tenha começado a se formar 1000 anos antes de Cristo. Se o alerta sobre o iceberg chegasse pelo menos 30 segundos antes, teria sido possível evitar a colisão. Assim como acontece no filme, os músicos do navio realmente continuaram tocando por mais de 2 horas enquanto o navio afundava, na tentativa de acalmar os passageiros. A temperatura da água chegava a menos de 2 graus Celsius, e a maioria das pessoas não conseguiu sobreviver mais de 15 minutos devido à hipotermia. Charlie Joughin trabalhava na cozinha do navio e conseguiu sobreviver na água por 2 horas em temperaturas abaixo de 0, porque tinha bebido muito uísque antes do naufrágio, o que mantinha seu corpo aquecido o tempo suficiente para o resgate. A embarcação mais próxima do Titanic naquela noite era o SS Californian, mas o navio falhou e respondeu o chamado de resgate. Quando a tripulação finalmente recebeu as mensagens de socorro, o Carpathia já havia resgatado sobreviventes. Se o Californian tivesse prontamente respondido os pedidos de socorro, mais pessoas teriam sobrevivido ao Titanic. Daniel Buckley foi um dos sobreviventes, mas só conseguiu partir em um barco que seria prioritário para mulheres e crianças porque uma das passageiras jogou um chalé sobre sua cabeça e ele conseguiu fingir que era do gênero oposto. A tripulação do Titanic manteve o navio na velocidade máxima depois de ter recebido informações sobre icebergs na área. Só havia 20 barcos salva-vidas a bordo do navio, mas o Titanic era capaz de carregar até 64 e o plano inicial era que ele carregasse 48. O número foi reduzido para fazer com que o deck não parecesse desorganizado. A última sobrevivente do Titanic, Melvina Dean, morreu em 31 de maio de 2009. Ela tinha apenas 9 semanas de idade quando o Titanic naufragou. Infelizmente, por vários motivos, como ganância e poder, o Titanic acabou afundando. Porque se vários aspectos, acontecimentos e várias prevenções tivessem acontecido, o Titanic não teria afundado e várias pessoas não teriam morrido e estariam hoje com a sua família. Mas, por motivos gananciosos dos próprios donos do navio, várias pessoas acabaram morrendo. Bom, essa é a história do Titanic. Um marco histórico que será lembrado por várias gerações ao longo do tempo. Muitas gerações irão lembrar desse acontecimento. O acontecimento é tão famoso que já teve seu próprio filme, que mais ou menos, pela curiosidade que eu disse, custou mais que o próprio navio. Bom, sabemos que o Titanic será lembrado por várias gerações, assim como a peste negra e o que estamos enfrentando hoje em dia, a pandemia que estamos enfrentando hoje em dia será lembrado pelas nossas gerações passadas, pelos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e outras coisas. Mas nenhum acontecimento histórico é tão famoso quanto o famoso Titanic.
Bom, eu vou me despedindo de vocês, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like no vídeo para ajudar. Se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações e também compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam desse conteúdo que nós trazemos aqui no canal. E bom, esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito aí. Valeu aí, cara, tu é fera. Bom, valeu, falou e fui, e até um próximo vídeo.